Graça e paz, igreja. Amém? Que bom, né? Mais uma vez, estamos aí juntos para estudar a Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar hoje Josué 9, tá, irmãos? Vamos estudar Josué 9. Obrigadão, Marcão. E vamos dar uma parada de um mês, tá? Quer ver? Eu anotei aqui. Nós vamos voltar agora, deixa eu ver, quinta-feira, 12, nós vamos voltar dia 12, tá? Nós vamos dar essa parada, aí os irmãos Lucas e Ageu vão continuar trazendo os estudos para nós aqui, e nós vamos voltar em Josué 10, se Deus quiser, dia 11, tá? Nós vamos viajar segunda e vamos voltar dia 9. E aí, na quinta-feira, dia 11, nós estamos de volta, 11 de julho, tá, irmãos? Para continuar, tá bom? E vocês vão orar por nós aí, tá? Ora por nós durante esses dias que nós vamos ficar fora, em nome de Jesus. Josué 9 é o estudo de hoje, e ele vai trazer para nós esse texto, vai falar sobre astúcias dos gibeonitas, tá? É uma tribo, um povo que usou de muita astúcia para não morrer junto com todos daquela geração, da terra, né, que iam morrer. Diz assim, Josué 9, ora, ao ouvirem tais coisas, todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, a saber, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os jebuseus e os heveus, ajuntaram-se de comum acordo para pelejarem contra Josué e contra Israel. Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram que Josué fizera a Jericó, e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. Todo o pão que levavam para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué ao arraial em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós. Então, como faremos aliança convosco? Disseram a Josué: nós somos teus servos. Perguntou-lhe Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, o teu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus que estavam a leste do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, mas agora já está seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, mas já estão rotos, e nossas vestes e nossas sandálias já envelheceram por causa da longa caminhada. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade prestaram-lhes juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então pediram aos filhos de Israel, e ao 3º dia chegaram à cidade deles, Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel, porém, não os feriram, porque os líderes da comunidade lhes haviam jurado pelo nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade murmurava contra os líderes, que responderam: nós lhes juramos pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: nós os deixaremos viver, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. Continuaram os líderes: vivam. Assim se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a comunidade, como os líderes lhes haviam dito. Chamou Josué e lhes perguntou:
por que nos enganaste, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora sereis malditos. Entre vós nunca deixará de haver servos, achadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué, foi anunciado aos teus servos, como certo que o Senhor, o teu Deus, ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos isto. Agora estamos nas tuas mãos. Faze conosco aquilo que te parecer bem e justo. Josué então os livrou das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Nesse dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Amém, queridos? Deus, muito obrigado, Senhor. Como é bom, Pai, estar na Tua casa, cantar hinos de louvor ao Teu nome, ler a Tua palavra e nela meditar. Por isso pedimos que o Teu Espírito nos ajude agora na meditação da palavra do Senhor. Ajude-nos a extrair conhecimento do Senhor para nossas vidas diárias. Muito obrigado mais uma vez. Nós te damos graças e contamos com a Tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Texto muito significativo, irmãos, para nós que estamos acompanhando o estudo da Bíblia, tá? Porque está bem na sequência e nós estamos vendo o desenrolar dessa caminhada, dessa jornada de Israel até chegar na terra prometida, onde eles agora estão, só que agora estão enfrentando os moradores da terra para tomarem posse de fato, né, de tudo aquilo que Deus havia prometido. Temos visto que toda promessa de Deus exige de nós esforço para alcançar tê-la, tá? Não existe moleza no reino de Deus. Tem que ter um empenho, tem que ter um esforço. No domingo passado eu cheguei a dizer para os irmãos que o sobrenatural de Deus na nossa vida é uma parceria entre Deus e o homem, tá? Tudo que Deus faz de grande e sobrenatural, Ele faz visando o homem, então tem que haver esse momento, né? Essa parceria, Deus-homem, para que dê lugar ao sobrenatural. Veja, desde Gênesis e Apocalipse, tudo que Deus faz, tudo que Deus tem feito, foi em função das promessas dele ao homem, e chega isso a nós. E muitas vezes nós passamos desapercebidos, nós não vemos as maravilhas do Senhor, porque nós não entendemos que Deus quer o tempo todo compartilhar da sua graça, do seu poder, através da nossa vida e para nós, tá? Um detalhe que a gente já percebe aqui, é que muito rapidamente Israel se esqueceu outra vez da ordem que Deus havia dado para eles destruírem todos os moradores da terra. E os irmãos notaram, Deus falou para eles, olha, quando vocês entrarem, destrói todos os moradores da terra, poupe apenas aqueles moradores de longe, se eles quiserem paz com vocês. Deus orientou muito claro, todos os moradores, ali os heteus, os heveus, os jebuseus, os ferezeus, eram para morrer. Então, aí quando Josué manda os espias olharem a terra lá atrás, vocês viram, Moisés, né, manda lá, vocês já verem que o povo começa a fazer aliança. E não era para fazer aliança nenhuma, fizeram aliança com Raabe. Então Raabe teve que se manter, teve que ser preservada viva. Tudo bem que a palavra de Deus vai mostrar um plano de Deus lá no futuro. Raabe está na genealogia de Jesus, né? Não era? Mas Deus não falou com eles, olha, poupe Raabe. Eles acabaram sendo escondidos na casa de Raabe, e Raabe acabou sendo abençoada por causa de uma mentira, tá, irmãos? Raabe mentiu. Raabe falou para os guardas do rei que, na verdade, os espias estavam indo por outro caminho, quando, na verdade, os espias estavam escondidinhos lá. E por isso Deus se agradou e poupou a vida dela. Agora a gente encontra um outro momento em que a ordem de Deus era destruir todos os moradores da terra, e eles poupam a vida de uma tribo inteira, um povo inteiro. Se você ler lá em Deuteronômio 20, só você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, você vai ver que esta parte do texto, a partir do versículo 10, começa a dizer das marchas do povo de Israel, para que eles entrassem e propusessem paz. Mas isso era um papel que devia ser feito apenas aos moradores distantes da terra. Diz assim, 20 a partir do verso 16. Das cidades dessas nações que o Senhor, o teu Deus,
te dá em herança, porém, nada que respire deixarás com vida, antes as destruirás totalmente. Está vendo o que está dizendo aqui? Verso 16 do capítulo 20, era para eles destruírem totalmente as pessoas da terra que eles iam a possuir. Porém, as nações mais afastadas, eles deveriam poupar, porque se você ler comigo o versículo 14 e 15 do capítulo 20 de Deuteronômio, diz assim, Deuteronômio 20, verso 14 e 15. Quanto às mulheres, às crianças, aos animais e a tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que o Senhor, o teu Deus, te dá. Assim, verso 15, farás a todas as cidades mais afastadas, que não pertencem à cidade desses povos. Está vendo aqui? Está dizendo o quê? Era para eles pouparem as cidades mais afastadas, tá? Eu li Gênesis 20, 14 e 15, irmãos. Agora o 16 vai dizer, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá, que era os heteus, os heveus, os jebuseus e os ferezeus, era para eles destruírem todos e não deixar poupar ninguém. O que nós acabamos de ler, irmãos, aqui em Josué capítulo 9? É que os gibeonitas, quando ouviram dizer que Deus havia dado aquela terra para o povo de Israel, e eles deveriam destruir todos, eles usaram de astúcia, eles enganaram o povo, tá? Quem prestou atenção na leitura, me diga, qual que foi a mentira e o engano deles? O que eles fizeram? Isso, amém, querido? Todos entenderam ou não? Eu vou repetir para quem não entendeu. O engano, a encenação foi o seguinte, vamos dizer que esse lugar onde nós estamos é uma das terras que Deus mandou destruir tudo. Nós somos heveus, jebuseus, ferezeus e gigarzeus. Era o povo de Canaã que deveria morrer tudo. Nós aqui estamos no grupo. Só que os gibeonitas, que era esse grupo desse texto, o que eles fizeram? Sabendo que Deus havia feito muita coisa desde o Egito e matou muita gente, sabendo, o texto chega a dizer que eles ouviram dizer o que havia sido feito contra o rei de Esbom, Og, rei de Bassã, dos Astarotes, que havia feito a Ai, que havia feito a Jericó. Ouvindo isso, o que o líder dos gibeonitas de Gibeão falou? Vamos consultar aqui com os anciãos, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer paz com esse povo de Israel, que eles estão destruindo todo mundo pelo caminho, e tem uma promessa de Deus, eles vão matar nós também, tomar nossa terra. Sabiamente decidiram, vamos enganá-los. Primeira coisa que eu quero que os irmãos pensem, dentro que o pastor Marci falou muito bem, na verdade todo mundo que lê a Bíblia sabe dessa história, irmãos. Se você ler o roteiro, você vai passar nessa história uma vez ao ano, e você vai saber. Uma coisa que é fundamental para nós, um ensino, que é para você arrancar da Bíblia e puxar para o teu coração, é o seguinte, presta atenção. Gibeão era uma cidade, os gibeonitas tinham sua cidade, que já estava condenada por Deus. Preste atenção, isso é lição, irmão. É aí que você tira doutrina para a tua vida, para você aplicar na tua vida. Eles já estavam condenados, meu corpo arrepia de alegria e de gozo de ouvir isso. Eles já estavam condenados à morte. Deus falou, mata todo mundo. Eles usaram de astúcia, de astúcia mesmo é a palavra que está aqui. Foram mais astutos do que a serpente, irmãos. E por causa da astúcia, a palavra que Deus havia dito, vai morrer todo mundo, Deus cumpriu e não matou. Como pode alguém, irmãos, ir contra um plano de Deus e não morrer? Isso aí é que você deve arrancar dessa lição e pegar para a tua vida. Deus falou, mata todo mundo, Deus não matou. Lê lá se Deus matou. Você vai ver lá na frente que os gibeonitas acabam sendo, aqui mesmo já vai dizer, a maldição se torna em bênção. Eu pus mais para frente ali, porque eles deveriam morrer. Como fizeram astutamente, agiram, e eles fazem aliança no nome do Senhor, e havia cá no Deuteronômio 20 uma lei que dizia que os moradores de longe não deveriam morrer, eles disseram que era de longe, enganando tudo. Deus fez ali, eles cumpriram a palavra, e tem mais. Ao invés de dar para eles a liberdade, que talvez eles queriam, que é viver no meio do povo de Israel livre, eles acabaram sendo trabalhadores do templo. Deus arrancou eles da morte e jogou eles dentro do templo. Está aqui escrito, depois vocês vão ver aqui na frente. Eles viraram rachadores de lenha e carregadores de água para o templo. Ou seja,
e alcançaram a graça de servir. E lá na frente, eu não coloquei que depois eu trago para vocês, eles acabam, o Davi, quando vai instituir o culto, todos aqueles músicos, eles estão lá inscritos como os auxiliares do templo, os ajudadores do templo. Não eram levitas, mas estavam lá entre os auxiliares. Querido, isso aí é doutrina, arranca isso para a tua vida, tá? Deus falou que vai matar e vai morrer? Amém, que ele falou, agora morre se quiser. Está vendo que doutrina e que ensino? Na verdade, vamos ser sinceros, quando a gente vê os gibeonitas que deveriam morrer, mas eles ao usar de astúcia não morreram, eu faço uma pergunta, isso não acontece também comigo, com você hoje? O que a gente tinha garantido, como homem, como mulher, hein? Tinha garantido era a morte, o inferno, querido. E o que muda essa situação? O atrevimento nosso. Eu não vou morrer não, Senhor, eu recebo Jesus no meu coração e eu quero a vida eterna. É por isso que Jesus disse, eu preguei aqui num domingo desse aí, que desde os dias de João até que eles dizem que Jesus estava ali, ele disse, o reino de Deus é alcançado à força, por violência eles alcançam o reino de Deus. É aquele negócio, eu não vou morrer, eu vou para o céu, agarra-se com o Senhor e segura na graça da misericórdia dele e não vai. Então isso é uma lição, irmão, tremenda, de que era um povo destinado à morte que não morreu, tá, irmãos? Então aqui Israel esquece e faz o que não devia, fizeram aliança com Gibeão. Agora tem detalhes aqui também, Josué permitiu que isso acontecesse, irmãos, tudo por quê? Porque ele agiu por vista e não buscou o conselho de Deus. E aí também tem outra lição, por um lado foi bem para Gibeão, que até em crônica nós vamos encontrar eles servindo no templo, glória a Deus, condenados a morrer, e nós arrancamos essa lição, Deus não os matou porque agiram de esperteza, e todos aqueles hoje que agiram de esperteza e correrem para os pés de Cristo, de Jesus, não morrerão, não serão condenados, amém, queridos? É o que o Senhor disse, né? É o que o Senhor disse, né? Todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim nós devemos agir. Mas nós vamos encontrar que, por agir por vista e não buscar o conselho de Deus, o grande líder usado por Deus acabou então fazendo aliança com o povo que não deveria. Todos daqueles deveriam morrer, não morreram por isso. Se você olhar o texto direitinho, do versículo 1 até onde eu coloquei do 14, você vai ver que o povo começou mentindo, dizendo que estavam vindo de longe, muito longe, que os odres deles já estavam rotos de vinho, e que o pão que eles pegaram quentinho já estava agora seco e todo borolento, e foi trazendo, e a roupa deles estava suja e desgastada, o sapato estava desgastado. Aí a Bíblia vai mostrar para nós que eles então olharam para a roupa, olharam para o calçado, pegaram até do pão e comeram e viram que o pão estava duro mesmo. Eles avaliaram pela vista, pela aparência. Eles deveriam ter buscado conselho e falar, Deus, é verdade, esse povo está vindo de longe? Não, eles não buscaram. Tanto que o versículo 14 diz assim, então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Está vendo, querido? Quando a gente age por vista, quando a gente olha a aparência, quando a gente vê as pessoas pela aparência, a gente comete erros. Mas quando a gente busca o conselho de Deus e busca ouvir da voz de Deus o conselho de Deus é perfeito, é diferente do conselho do homem. Amém, queridos? Então a gente precisa prestar muita atenção, tá? Então a gente vai ver, Israel outra vez desvia do mandamento do Senhor, acaba então fazendo aliança com Gibeão. Tudo porque agiu pela aparência. E eu vou ser sincero com você, na minha vida ministerial, eu também tenho aprendido a não olhar para a aparência. A aparência engana muito, tá? E quanto mais conselho nós pedimos ao Senhor, mais bem-aventurados nós seremos, tá? Vou contar uma história que aconteceu aqui nessa igreja, que Deus nos livrou, né? Porque Deus é o melhor conselheiro, tá? Vou contar e depois eu tiro do vídeo, né? Porque esses vídeos é complicado, isso roda o mundo e cai na pessoa. Quem lembra aqui de um camarada que apareceu aqui, um tal de... Não enganava a aparência? Sim, irmão, os camaradas tinham mais aparência de crente que eu. Não tem medo de dizer não, tinha. Que jeito, aquela postura. Então, é aquilo que eu estou dizendo ali, ó. Não se pode olhar para a aparência e para a vista. Se a gente olha aquele dia, tinha caído feio. Não caímos pela graça e pela misericórdia do Senhor.
Tá bom? Então ali Israel, os anciãos de Israel, desculpa, a liderança de Israel, olhou para a aparência. Quando viram mesmo as roupas gastas, o sapato gasto, o odre de vinho já também arrebentando, e o pão que eles disseram que saiu quentinho de casa, estava duro agora, estava já bororento, então eles concluíram pela aparência, de fato esse povo vem de longe mesmo. E aí, acabou que eles enquadraram eles dentro daquela palavra que Deus havia dito na lei de Moisés, em Deuteronômio 20, que com o povo distante, eles poderiam fazer a aliança. Então o pastor muito sabiamente disse que eles mentiram, na verdade, mas enganaram o Josué. Porque o Josué, na verdade, o erro de Josué foi não ter consultado a Deus. Não consultou a Deus, então você tem que ir pela aparência. Não é? Então a aparência era, de fato, eles parecem que vieram de longe. Então Josué na hora, não, então eles estão enquadrados ali, ó. Eles são de longe, nós vamos fazer paz com vocês. E fez paz. Se tivesse buscado a direção de Deus, Deus não ia deixá-los enganados, ia dizer, estão mentindo, eles são da terra. E aí, o homem Josué não ia cometer esse erro, porque Deus havia falado para ele. Então, toda vez que nós olhamos para a aparência, nós nos enganamos. Amém, queridos? Ficou claro para os irmãos que o povo de longe era para ser poupado? Ficou claro? Levanta a mão. Eu quero que os irmãos entendam, viu, queridos, que isso está em Deuteronômio, porque muitos de nós entendem que era para o povo de Israel chegar indiscriminadamente e sair matando todo mundo. Não, Deuteronômio 20, quando vai falar da mobilização da guerra, deixa claro, quanto às mulheres, às crianças, os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti e comerás o despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te dá. Assim farás, está vendo? A todas as cidades mais afastadas, que não pertencem à cidade deste povo. Agora, diz 16, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá, em herança, nada que respira deixarás vivo. Então, Gibeon estava incluído aqui, não poderia ficar vivo. Porém, e aí o versículo 17 de Deuteronômio 20 ainda vai dizer mais. Antes as destruirás totalmente, diz o nome, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, como o Senhor o teu Deus te mandou, para que não vos ensine a imitar as abominações que fizeram em honra aos seus deuses. Está vendo? Então Deus mandou matar o povo para que o povo não ensinasse eles as abominações. Então talvez este seja o motivo para que os gibeonitas não ensinassem a adoração a outros deuses, é que Josué sabiamente agora começa a consertar o erro, né? Então não mata Gibeão, mas também põe Gibeão para trabalhar lá dentro do santuário, lá dentro do templo, carregando lenha e carregando água. Então o povo não ia ter tempo nem para adorar os seus deuses, porque eles estariam ali dentro do santuário, dentro do templo, servindo como ajudantes, tá bom? Bem, essa parte então vai nos deixar uma lição muito grande que eu quero que você pense nisso. Antes de entrar em qualquer aliança, antes de escolher um parceiro na vida, um sócio no negócio, antes de consentir com qualquer proposta que envolva uma associação com outras pessoas, irmãos, assegure-se de pedir o conselho da boca de Deus. Essa é a lição. Essa é a grande lição. Eu nunca vou esquecer de algo que eu vivi aqui nessa igreja. Há uns anos atrás, um irmão me abordou no meio daquele pátio e disse, pastor, está surgindo a oportunidade de eu abrir um negócio com uma pessoa. Aí na hora que ele falou, bem no meio do pátio, eu falei, irmão, isso é muita bênção, você abrir o próprio negócio, que coisa maravilhosa, estou querendo pedir conselho do senhor. Eu falei, tá bom, irmão, o negócio é honesto, é direito, entra dentro porque é de Deus. Ele, amém, pastor. Aí eu fiz uma pergunta para ele assim, o negócio que você vai abrir, é com pessoa crente ou não crente? Aí ele disse, não é crente. Aí eu falei, olha irmãos, a Bíblia vai dizer para nós não nos juntarmos em julgo desigual, não nos envolver com incrédulo, não fazemos aliança com incrédulo. Tem gente que pensa que isso é só para casamento, mas não é não. Julgo desigual é em qualquer aliança que você faça parceria, negócio, consente em propostas com pessoas que não têm a mesma fé que você. Isso é julgo desigual, não pensa como você, não tem as mesmas visões. Conclusão, o irmão ali, eu falei para ele, se você fizer isso, você vai se dar mal. Então o meu conselho para você como pastor é,
Não entre em sociedade com essa mulher incrédula, vai dar errado. E eu citei por alguns momentos, por exemplo, se você é um servo de Deus mesmo, talvez você vai querer no futuro, antes de começar o trabalho lá na sua empresa, você vai querer dar as mãos e orar, e talvez ela não vai querer. Tem homem incrédulo, tem empresário incrédulo que deixa orar dentro do negócio dele, porque ele acredita que Deus tem poder para abençoar. Não sei se o Garcia ainda continua, mas tinha. O Garcia, pelo que eu sei, não é crente, não é nada. Pois é, não é crente de igreja evangélica nem nada, mas é o que eu estou dizendo, tem espírita, tem várias religiões que consente e ora. Mas falei, você pode querer, ela pode não querer, mas ela é só se ela é dona igual você, e aí? Falei mais. Se você é crente fiel a Deus, você vai querer dar o dízimo da sua empresa para que Deus te abençoe ainda mais. E ela pode não querer, e aí como é que você vai fazer? Você é sócio. E assim eu encerrei com ele, falei, então irmão, meu coração deseja que você prospere e que tenha um negócio próprio. Mas agora, biblicamente, se você fizer negócio com essa, você vai se dar mal. Dado o conselho, pá, foi embora. O irmão, sabe o que ele fez? Abriu um negócio com essa pessoa incrédula. E não demorou muito para ele me dizer, pastor, estou todo arrebentado, porque a minha sócia acabou nós comprando uns negócios, uns carros, mas não sei o quê, pulou fora e agora está tudo no meu nome. Aí eu falei para ele, mas irmão, você lembra a conversa que nós tivemos ali no meio do pátio e que eu te orientei na Bíblia que você ia se dar mal? Então, querido, uma lição importante para nós é essa. Antes de entrar em aliança, irmão, antes de você procurar um parceiro, um casamento, uma parceria em alguma coisa, antes de começar um negócio com outra pessoa, antes de consentir com uma proposta que vai envolver associação com outras pessoas, esteja seguro de pedir o conselho da boca de Deus. A Bíblia está aí nos dizendo com quem nós devemos nos associar ou não. Não é, irmãos? A Bíblia está nos ensinando o tempo todo para não nos associar com os incrédulos. Você precisa trabalhar naquele emprego? Amém, glória a Deus. Tem incrédulo lá? Tem. Não se associe ao incrédulo para mais nada. Trabalhe, faça o teu trabalho e depois de encerrado o teu tempo de trabalho na empresa, vaza fora e não tenha mais associação. O problema é que às vezes a gente trabalha com incrédulo, 8 horas. Aí depois do trabalho o camarada inventa uma festinha, nós vamos lá atrás da festinha. Associação inadequada. A empresa vai e faz um churrasco, uma cachaça, um trem doido lá, você não é obrigado aí, você tem que trabalhar. Confia em Deus, amém, querido? Porque essa associação é que não funciona, essa que a gente estende para a nossa vida pessoal, e aí nós vamos nos dar mal. Jesus caminhou com incrédulos, mas você pode notar, Jesus não se associou com os incrédulos se associaram a ele, viu a diferença? Jesus andou com cobrador de imposto, com ladrão. Senhor, se eu tiver defraudado, roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais, parece, não foi isso como falou? Acho que foi 4. Era ladrão, falou, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, querido, Jesus se associou com os incrédulos, de tal maneira que os incrédulos é que fizeram sociedade com ele. Ele conviveu com os incrédulos, mas os incrédulos é que se associaram com ele. Eu quero que você seja assim, é o que a Bíblia quer, que você seja nesse mundo, que você seja luz e sal da terra. Amém, queridos? Mas aí a gente tem que tomar mais cuidado, porque Israel se deu muito mal por ter feito associação com quem não devia, e nós sabemos disso muito bem, tá? Então, irmãos, uma coisa que pesou na decisão de Josué foi essa: eles juraram pelo nome de Deus, né? Josué não podia permitir que os gibeonitas fossem destruídos, porque juraram pelo nome de Deus, mas então ele vai e torna-os servidores do templo. Versículo 23 mostra para nós: agora sereis malditos, entre vós nunca deixará de haver servos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Mas um detalhe também que eu quero que os irmãos entendam, lendo a Bíblia na sequência e olhando a posição dos gibeonitas, vocês vão ver que essa maldição quem jogou foi, na verdade, o homem Josué e não Deus. Porque, na verdade, eles não se tornaram malditos, muito pelo contrário, cá na frente se tornam motivo de bênção para Israel e se tornam até servidores do templo. O que cabe aqui é dizer que eles nunca iam fazer outro trabalho, senão o de ser rachadores de lenha e o de serem, como é que chama aquilo? Carregador de água. Os irmãos mais novos não estão nem entendendo o que é carregador de água, eu sei, os irmãos novos não entendem.
Mas eu entendo, e muitos irmãos aqui sabem o que é o carregador de água. Houve um tempo, querido, que não havia água encanada. A água não chegava na nossa casa no cano. Então, meu camarada, era a cisterna. Onde tinha uma cisterna, era ali que eles tiravam água. Por aqui tinha uma cisterna que servia. Eu fiquei sabendo que tinha uma, parece que tinha uma também por lá da Petrolina ali, que eu não lembro dela não. Ô Ana, você tinha que aceitar Jesus aqui mesmo, não era? Né? Até aqui, até a igreja foi construída onde ela morava. Então era você que morava ali? Então, queridos, aqui... ali exatamente. A água era boa? Então, queridos, aqui tinha uma cisterna, isso aqui foi lugar dos outros pegar água, mas lá na frente tinha também uma outra, mas não me lembro bem onde, diz que a água era muito boa. Isso, tá vendo? Minha mãe andava quilômetros para pegar a água. Então, queridos, nos tempos bíblicos, então isso era mais ainda realidade, era geral, né? A gente sabe que pelas escavações, apenas nos palácios tinha uma imitação de água encanada. Nos palácios tinha água por gravidade, tá? Que ia descendo em canais e aí chegava até os lugares de banho, os tanques, né? Que hoje se assemelha às piscinas, mas isso era coisa para os palácios. Então o carregador de água era aquele que de fato ganhava dinheiro. Não vou muito longe não. Eu já vi na história de Ipatinga, quando essa cidade estava sendo o início, antes do início dela, na verdade, quando a Uzi Minas estava começando a ser construída, já havia aqui carregadores de água que levavam água para esses ambientes, na época que estava para começar, assim como também havia as lavadeiras. É o que eu disse, tanto que nos estudos dizem que quando eles malditos sereis, na verdade ele queria dizer assim, vocês estão destinados a esse trabalho, e que é pesado, e que é um trabalho só também. Carregar lenha e carregar água para o templo é a mesma coisa e acabou. Então, na verdade, é por isso sim. Porque nós vamos ver alguns textos para frente, em Crônicas nós vamos ver, por exemplo, que eles são, na verdade, muito abençoados, irmãos. Eles passam a ser nomeados para o serviço do templo. Davi, quando vai fazer aquela nomeação bonita, com os instrumentos e ordenar o louvor, está lá, eles como ajudantes, servidores do templo. Então eles alcançaram uma graça muito grande. Então não foi a maldição no nosso termo, que a gente entende que eu quero dizer, tipo assim, maldito e está danado, vai morrer. Não, vocês... Não é essa maldição, que a gente diz que não é a maldição de Deus, né, sobre a vida deles, mas na verdade era uma determinação que o líder Josué estava dando quanto ao futuro deles, tá? Então a gente vai entender que a mentira deles não lhes fez livres, como eu disse, ou seja, não fez deles um povo que ia habitar no meio de Israel livremente para poder conduzir suas vidas nesses termos. Mas, por outro lado, os aproximou da adoração ao Deus eterno, porque fica muito bem registrado no versículo 23, que Josué disse, entre vós nunca deixará de haver servos, rachadores de lenha e tiradores de água, para a casa do meu Deus. Está vendo, querido? Ali você vê como é que da boca do líder sai uma palavra de Deus. Eles foram, então, na verdade, abençoados. Porque um povo idólatra, um povo que vivia, que tinha um destino de ser destruído, agora o Senhor, além de poupar a vida deles, faz deles agora servidores do templo, do santuário. Quanta honra, hein? Quanta honra. Imagina, irmãos, que eles talvez foram aprendendo a adoração a Deus pouco a pouco, de ver o movimento bonito que Deus... Aquele santuário, irmãos, que Deus manda construir, vou ser sincero, eu ainda quero ver esse santuário. Se eu não ver ele numa visão que Deus me der, quando eu partir dessa agora, eu falo, me mostra que eu quero ver. Esse tem uma coisa de louco, é suntuoso, aqueles ouros, aquela arca, aqueles querubins e aquelas talhas grandes. Sinceramente, querido, do fundo da minha alma, tem certas coisas que eu quero perguntar, meu Deus, deixa eu ver, eu sei que certamente ele vai mostrar. Se eu não ver em visão, agora com vida, quero ver. Então imagina que aquele povo que ia morrer, já estava alegre só de não morrer. Imagina então começar a ver aquela coisa monstruosa e luxuosa, devagarinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Certamente eles passaram a crer no Deus de Israel, certamente eles aprenderam a adoração a Deus através dos anos ali. E olha, era um povo que ia morrer. Imagina você condenado à morte, além de não morrer, ter o privilégio de servir diante de Deus. É o meu privilégio, o seu hoje em Cristo Jesus, como o irmão Hélio lembrou.
O salário do pecado é a morte, todos nós deveríamos morrer. Irmão, se tem uma coisa certa na nossa vida é que a gente ia morrer. Agora vem Jesus e muda isso para a vida. Por isso que não dá para admitir o crente, irmãos, que se deixa levar pela tristeza, pela depressão, e estão morrendo de depressão por ele, porque ainda não entenderam essa verdade. Eu estava condenado à morte. A única coisa que eu tinha de garantia era, vai morrer, vai queimar no inferno. Aí entra Jesus na minha história e diz, você não vai morrer mais não, agora eu te dou a vida eterna. E agora eu posso me abater diante das lutas, das faltas, das necessidades, da doença que vai nos levar à morte? Não tem lógica, isso é passageiro. O que ele me deu foi reverter uma morte eterna para uma vida eterna. É muito bom, irmãos, mas esse conhecimento está faltando hoje nessa geração, que infelizmente sabe muito pouco dessa maravilha que Cristo comprou para nós. A gente só sabe que Deus dá coisas, né? Essa geração de hoje sabe que Deus cura, que Deus dá dinheiro, que Deus dá isso, mas não sabe que Deus dá a vida eterna. Então a gente sabe muito pouco e isso tem preocupado, tá? Então a mentira deles acabou levando eles para a adoração. A minha mentira, o meu engano, o meu pecado, o seu pecado, uma vez confessado, quando a gente busca o Senhor, vai também nos levar e nos aproximar da adoração a Deus, a verdadeira adoração, tá? Podemos concluir então que a nossa fé sempre estará em perigo quando deixamos de submeter todas as nossas decisões a Deus. A nossa fé sempre estará em perigo quando deixamos de submeter a Deus as nossas decisões. Josué não submeteu sua decisão, correu um sério risco. Agora, vamos ser sinceros, irmãos. Se Deus lá em Deuteronômio 20 talvez não tivesse dito, Josué, poupe todos os moradores de longe que buscarem paz, certamente Deus ia detonar com Josué. Porque como ele deixou uma lei, você vê que Deus, irmãos, Deus não volta atrás, Deus não se engana, Deus não comete essas coisas não, tá? Quando há possibilidade de Deus permitir que algo aconteça, ele aconteça. Então ele diz com a boca dele, olha, os moradores de longe que quiser paz, Josué, não mata não, faz paz com eles. O camarada veio mentindo, olha, nós somos de longe. Então, porque havia na lei de Deus a possibilidade, Josué não buscou o conselho de Deus, Deus sim aceitou aquilo, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção, sim. Se a gente, irmãos, não busca submeter nossas decisões a Deus, a nossa fé corre risco, tá? Muito risco mesmo. E nós vivemos numa guerra espiritual o tempo todo. E deixar-nos guiar por vista e pelas nossas experiências passadas, certamente vai amplificar a chance. Nós estamos num fogo cruzado, numa guerra espiritual cruzada. Então, se você não se deixar guiado por Deus, mas for guiado por vista ou pelas suas experiências passadas, isso é muito perigoso, porque aquilo que nós sabemos, aquilo que nós aprendemos no passado, pode não funcionar no presente, não é? Por que Josué caiu tão feio naquela situação? Está vendo? Porque ele olhou, quando eles disseram, viemos de longe, né? E talvez, vamos ser sinceros, irmão, talvez Josué conhecia o grande amor de Deus também. Deus não poupou tantas vezes eles mesmos lá de morrer lá para trás. Então, um homem crente, um homem de Deus, viu Deus sendo misericordioso várias vezes. Então, quando o povo veio de longe e falou, ó, nós somos de longe e tal, olha a nossa roupa, nosso sapato, olha o pão que nós pegamos, o pão quentinho, como é que está duro, agora está ruim. Olha aqui, o odre de vinho já está estourando, nós viemos de longe demais. Josué certamente deve ter pensado, Deus é muito misericórdia, é muito bom. E Deus disse aqui que os moradores de longe que quisessem paz, é para a gente fazer paz. Então, ele juntou tudo, irmãos, pelo intelecto que ele sabia da lei de Deus e juntou tudo pelo amor que ele tinha no coração. Mas a gente não pode ir por essas coisas. O exemplo aqui é isso, por isso que eu coloquei ali, ó, vivemos uma guerra espiritual, se nós deixarmos levar por vista ou pela experiência passada, certamente a gente vai amplificar a chance de ser derrotado. Está vendo? Ele fez tudo direitinho pela análise que eu estou fazendo aqui. Mas não era mentira. E ele foi enganado. E ele buscou até na lei, já que Deus mandou poupar, então está aqui um povo para Deus para poupar. Poupou. E no nome de Deus, ainda fez o quê? Juramento. Jurou pelo Senhor que não ia destruir. Acabou. Agora, se ele volta atrás, ele sabia que a ira de Deus ia cair sobre ele. Então, por isso que ele fala que não podia fazer outra coisa senão poupar a vida deles, senão a ira de Deus ia cair. Tomou a decisão, agora Deus sela por baixo. Então, irmãos, fica com essa palavra de todo o coração e vamos cuidar
para não ir pela aparência. Às vezes uma proposta boa demais, Deus pode estar longe, tá? Às vezes é uma oportunidade muito boa, Deus pode estar longe. E os irmãos aí que são observadores, quantas vezes, irmãos, vocês já viram na casa de Deus, uma pessoa receber uma proposta de um trabalho muito bom, e ela pega aquele trabalho e de repente ela desvia dos caminhos do Senhor, hein? Já viram? Não é? Isso acontece, por quê? Porque talvez por trás de uma grande oportunidade, Deus não está, Deus está longe, e a gente precisa o tempo todo vigiar a chance da gente cometer qualquer erro. Por isso, eu tenho muito medo de mudar, tenho muito medo de arriscar em algumas coisas, tenho muito medo de um punhado de coisa, porque a gente precisa buscar o conselho de Deus. E às vezes o que Deus tem para nós é diferente. Amém? Deus te abençoe, te guarda e te fortaleça. Vamos dar uma pausa nos estudos e vamos retornar no dia 11 de julho, se Deus quiser, tá? Mas quero lembrar, irmãos, os estudos na igreja vão continuar. Nós vamos dar uma pausa nos estudos de Josué, da Bíblia, tá bom? Os irmãos vão estar aqui todos os dias cultuando a Deus. Vai ter culto todos os dias normalmente, tá? Vai ficar na responsabilidade do irmão Lucas, do Ageu e o pastor Moacir, tá, pastor Moacir? Dia da ceia, tá bom? Dia da ceia. Amém, queridos? Deus abençoe, queridos. Vamos orar? Peço que os irmãos não deixem de vir aos cultos da igreja. Venham, tá? Em nome do Senhor Jesus. Pastor Edgar vai, mas Deus está. Amém? Deus continua. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este estudo maravilhoso, pelos ensinamentos da Tua palavra. Eu peço que o Senhor aplique ao nosso coração agora todas essas coisas lindas e maravilhosas que o Senhor falou conosco. Deus, só o Senhor é Deus e não há outro Deus, Deus de misericórdia, que decreta a morte, mas que também tem misericórdia e não mata. Quando o povo te procura, Senhor, te busca, sempre encontra. Ó Pai, obrigado. Peço que o Senhor abençoe a igreja, que nos ajude no restante dessa semana e que nós tenhamos bons momentos na presença do Senhor. Te agradeço mais uma vez. Peço que o Senhor nos leve em paz, guardados pela Tua mão poderosa. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, querido, Deus abençoe. Vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser.